Eu tenho um fundo na minha carteira que é o HSML, que olha que loucura, tá? Ele tá com 12% de valorização e quando eu olhei aqui no PVP eu dei uma assustada, 0,9 de PVP. Então quer dizer que ele não desvalorizou, mas caiu o PVP. Como que isso acontece, né? Eu tava fuçando aqui no HSML, cliquei aqui, ó, e fui dar uma olhada no relatório. E aí quando eu abri o relatório para ver o que que era, porque realmente isso aqui como cotista do fundo eu assustei, né? Já sabia mais ou menos o que era, mas queria confirmar, né? Porque se fosse verdade precisava trazer pro top 3. E aí aqui apareceu um fato relevante, né? E aí, olha só o que esse fato relevante diz. Presta atenção nisso aqui, ó. O fundo informa aos cotistas em mercado geral que, com termos da instrução CVM 416, o que é isso, né? Essa CVM 516 aí é uma regulamentação que obriga os fundos imobiliários de tijolos reavaliarem seu valor patrimonial do imóvel pelo menos uma vez no ano. Então, pelo menos uma vez por ano, o fundo ele é obrigado a contratar uma empresa para ir lá e avaliar o imóvel e falar quanto que vale. E aí, essas avaliações elas são feitas por comparação, por valuation, pelo famoso custo de reposição. O que é esse custo de reposição? O custo de reposição é como se, quanto que custa para me construir isso aqui de novo? É derrubar isso aqui tudo. Quanto que custa para produzir isso aqui, para construir esse shopping de novo? E aí, essa empresa que é imparcial, não tem nada a ver com a gestão, ela vai lá e faz essa reavaliação para dizer, pô, valia 100 mil, agora vale 110. Ou então, valia 100 mil e agora vale 90. Né? Então, você tem que entender o que é essa avaliação. Isso aqui é muito importante para os fundos de tijolos, né? Porque é assim que os fundos de tijolos, inclusive, tem mais valorização. Você vê que os fundos de tijolos, eles pagam menos, mas eles valorizam mais sua cota, né? Até que aconteça, teoricamente, uma venda desse imóvel. E aí você consegue ver aqui, ó, de acordo com a avaliação da Colliers Internacional, o valor justo dos imóveis são de 2,5 bilhões, o que representa um incremento de 266 milhões, ou seja, 11,9% ao valor atualmente registrado dos ativos imobiliários. Este valor representa um incremento de aproximadamente R$13,05 por cota. Ou seja, antes, olha só o que acabou de acontecer com o fundo aqui, porque que ele é o segundo da lista aqui do top 3. Antes ele custava exatamente esse valor, que é aqui o valor que vale hoje, menos o incremento. Então ele custava 2,2 bilhões. Se a gente fosse vender todos os imóveis ali do HSML, todos os shoppings ia dar 2,2 bilhões, certo? Até aí tudo bem, né? E aí você vai aí no HSML, no Investidor 10, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vai aí no HSML, e aqui no HSML você vai lá em cotas emitidas, 20 milhões, certo? E aí você divide o valor total do fundo pelas cotas, porque aí a gente tem um valor patrimonial por cota, perfeito? Então, se eu pegar esse valor aqui, que é o valor atual, tá? 2,5 bi, e tirar esses 266 milhões, eu vejo quanto que valia os imóveis no ano anterior, na avaliação anterior. Logo, o que ele tá querendo dizer aqui? Que a valorização de imóvel que aconteceu foi igual a R$13 por cota. Então é como se a minha cota aqui, ó, que vale R$97 hoje, ela ganhasse R$3 e o valor patrimonial dela fosse, o valor patrimonial, tô falando do patrimonial, fosse lá para 109, R$110, perfeito? Só que ele não sobe assim. Por quê? Porque esse valor que você vê no HSML aí, 96,88, ele é um valor negociado no mercado. Então o mercado tem que fazer essa cota subir a partir da percepção dele de que agora vale mais. Então ele tem que comprar, porque o patrimonial vale mais. Se a gente vendesse todos os imóveis no ano passado, ia valer quanto por cota? Você ia ter ali R$97 por cota, certo? Se a gente vender tudo hoje, você tem quanto por cota? R$109 por cota, R$110 por cota, certo? Então o mercado, ele pode subir esse 96 até 110. Você tem spread. Como ele não subiu, o PVP diminuiu, porque o PVP é o quê? É preço sobre valor patrimonial. Aí pensa comigo aqui, vamos pro quadro preto. O que é o P sobre VP? É o preço sobre valor patrimonial, certo? O que subiu ali no HSML? Foi o VP. O preço subiu? Não. Então tem duas formas do PVP diminuir. Era 1 antes e agora tá 0,9, certo? 0,9. Qual que é uma forma do PVP descer? Qual que é uma forma? É o valor patrimonial subir. Então, por exemplo, se antes o preço era R$100 e o valor patrimonial era R$100, quanto que custava? Quanto que era o PVP? 100 por 100, 1. Uma forma do PVP ir para 0,9 é justamente o valor patrimonial subir, né? Então, se o valor patrimonial subir ali 10%, por exemplo, pô, subiu ali para 110. Agora vai quanto? O PVP 0,9. O preço subiu? Não, permaneceu o mesmo, que é exatamente o momento que a gente está agora. Só que o valor patrimonial subiu. Outra forma do PVP cair é justamente
o preço da cota cair, né? Se o preço da cota cair, por exemplo, de 100 para 90 e o valor patrimonial continuar o mesmo de 100 aqui, ó, você consegue ver que 90 dividido por 100 dá 0,9. Então tem duas formas do PVP cair. Tem a forma boa e tem a forma ruim. Qual que é a forma boa? Quando o valor patrimonial sobe. Porque se o valor patrimonial sobe, significa que os imóveis estão valorizando. Isso aqui é bom pro cotista. E tem essa outra forma aqui do PVP cair, que é quando o preço cai. Quando o preço cai, normalmente é porque tem alguma coisa ruim, né? E neste caso foi o preço que caiu? Não, foi o valor patrimonial que subiu. Então a gente tem agora uma oportunidade de comprar o HSML com PVP de 0,9, não porque ele tá pior do que ele era antes. Não, na verdade ele tá melhor, porque agora os imóveis valorizaram. Se os imóveis valorizados vai ter repasse desses contratos aí, não acontece imediatamente, mas vai ter repasse desses aluguéis que agora serão mais caros. Imagina só, o dono do seu prédio fala assim: ô Leonardo, antes o prédio custava aí, esse apartamento custava 500 mil, agora custa 1 milhão. Antes você me pagava 1.000, agora você vai ter que me pagar 2 mil. Mesma coisa vai acontecer com os inquilinos ali do HSML11. Isso faz com que duas formas de você ganhar. Vamos voltar lá pro quadro preto, só pra você entender isso aqui de uma vez por todas. Duas formas de você ganhar quando o valor patrimonial sobe. Primeira forma, venda. Isso aqui é o que mais os shoppings fazem, né? Subir o valor do shopping, ele vai lá e vende. E aí ele ganha esses 11,39 lá por cento, ele ganha esses 11,39 e distribui 95% como dividendo extraordinário para nós, né? Porque ele tem que distribuir 95% do lucro daquela venda. E a segunda forma que ele faz para aumentar o seu rendimento é justamente esse ajuste dos aluguéis, né? Então ele não vende porque ele vê que o imóvel é muito bom, que vai valorizar no que vem também, que vai valorizar outro ano, que dá para ele continuar na carteira. Então a única coisa que ele faz é ir com os inquilinos e fazer esse ajuste de aluguel. Se ajusta o aluguel, a receita do fundo sobe. Se a receita do fundo sobe, o resultado sobe. Se o resultado sobe, 95% do resultado é dividendo, então o dividendo sobe também. Então teoricamente agora a gente está num momento em que provavelmente ou a cota do fundo vai subir, porque as pessoas vão começar a comprar. Isso não acontece imediatamente. Por quê? Porque o rendimento ainda não subiu, então não tem por que eu pagar mais caro em algo que ainda não está rendendo mais, mas já tem uma visualização de que já é previsível de que os imóveis valem mais. Então em algum momento isso será ajustado. Para você que estava esperando algum momento aí de entrar no HSML11, que ele é um fundo totalmente diferente de shopping dos outros, né? Ele usa uma estratégia um pouquinho diferente dos outros. Eu já expliquei sobre o HSML aqui, então eu não vou ler esse relatório novamente, porque eu ainda preciso passar o terceiro fundo, mas aqui eu só quero deixar claro para vocês que realmente esse fundo imobiliário aqui, ele teve muita coisa muito boa neste relatório. Então eu só vou ler a DRE do fundo aqui para você entender como que ele está agora. Olha só, a receita aqui de junho foi de receita imobiliária 16 milhões, tudo com aluguel, né? Tudo com aluguel. Você vê que a receita financeira é um pouquinho ali, ó, 888 mil ali, teve uma despesa absurda, e dessa despesa, grande parte é despesa financeira, inclusive sempre quando tem aqui, número 1, número 2, leia aqui, tá? Olha lá, o número 1 da despesa financeira é a despesa recorrente dos CRIs, que são as dívidas. Aí essa outra despesa aqui é despesa corriqueira com as taxas da mínima, B3, lá de avaliação, papapá, ele pagou para poder fazer a avaliação, né? Então o resultado operacional foi de 11 milhões, o que dá 0,58 centavos por cota, hein? 0,58 centavos por cota. E aí ele ainda teve um pagamento de CRI aqui e o resultado final dele foi 9 milhões, o que dá um resultado, olha só, que dá um resultado por cota de 0,46 centavos. E ele distribuiu quanto? 80 centavos, ou seja, ele usou 34 centavos da reserva. Aí você consegue ver aqui que o resultado acumulado em maio era R$1,01 de lucro que vai acumulando, ele deixa isso guardado justamente para quando acontecer isso aqui, ó, tiver que pagar alguma amortização a mais de CRI, ou o resultado foi um pouco pior porque algum inquilino saiu, ou alguma coisa do tipo, ele usa essa reserva. Ele ainda tem 67 centavos de reserva. Ó, a distribuição foi de 80 centavos em virtude do resultado operacional acima do esperado, com a média mensal no semestre de 0,94 por cota. A gestão decidiu realizar uma liquidação extraordinária de juros acumulados no montante de 2 milhões, ou seja, ela amortizou mesmo, ele amortizou. Ele quis amortizar justamente porque o resultado operacional foi acima do esperado. Então tá, pô, tô ganhando na média que 0,94 por cota, tô distribuindo 80, esse que tá acumulando ali, eu vou usar da receita para pagar CRI e eu pego do acumulado e distribuo. Essa medida semelhante, realizada em junho de 2023, faz parte da estratégia da gestão para linearizar a distribuição, buscando aumentos consistentes nos proventos, evitando oscilação ao final do semestre. O fundo acumulou 4 milhões 20 centavos por cota no resultado no semestre, finalizando o período com 13 milhões 0,77 por cota. Ainda cabe destacar que em setembro o fundo receberá a segunda parcela referente à venda de 30% do Shopping Maceió, com ganho de capital projetado de 63 centavos. Então vai ter mais 63 centavos somado a isso aqui, né? Vai lá para R$1,30 de novo. E olha só que ele já deixa uma projeção de rendimento
rendimento. E aqui ele já deixa tipo um guidance, né, de rendimento. Vai variar ali entre 80 centavos e 0,82 centavos. Ele já vem distribuindo 82 centavos aí há bastante tempo, né, 5 meses já. E você consegue perceber que o HSML, ele tem uma distribuição muito bonita mesmo. A gestão realmente, ela estabiliza os pagamentos para que depois suba. Ela não gosta de pagar um extraordinário para depois voltar a pagar pouquinho. Então perceba que ele tá subindo os dividendos desde o mês 7 de 2021, quando resolveu o problema com a crise nos shops, lockdown e tal, né? Então depois, ó, veio subindo 50 centavos, 60 centavos, 62, 67, 68, 70, 74, passou um ano pagando 74, aí decidiu, pô, vamos subir. Aí 76, resultado muito bom, 80, e agora tá com guidance aí para continuar 80, 82, acredito que vai continuar 80 aí por mais um tempo, antes de subir mais um pouquinho. E aí agora ele tá com um índice de alavancagem líquida de 19,7, era bem mais baixo, ele fez várias compras nessa terceira emissão, e aí aumentou, né? Só que com esse recebimento do Shopping Maceió aí, ele vai atualizar o valor e vai ter ali 12,5, uma alavancagem tranquila. Olha só o caixa do fundo, tá absurdo, né? Tem uma alavancagem alta, mas você consegue perceber que dá pra pagar tranquilamente, pô. Ele consegue pagar tranquilamente 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, aí que começa a acabar o caixa dele, né? E até lá ele já montou muito mais caixa se ele continuar fazendo o que ele tá fazendo. Então, na minha opinião aí, um fundo de shopping sensacional, muito bom mesmo, de verdade. Gosto muito desse shopping aí, aumentou a oportunidade aí pra você, se você quer entrar com PVP descontado. Lembrando que não é garantia de que vai subir. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.